A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Administrativo, tem a honra de recebê-los para o webinar O papel e a responsabilização da assessoria jurídica na nova Lei de Licitações, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Advocacia Pública e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Guilherme Jardim, coordenador da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos que nos acompanham nessa manhã, dando sequência a um esforço promovido pela Comissão Especial de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, na tentativa de compreender melhor a nova lei de licitações. Um grande desafio conhecer essa nova lei, que trata não só das regras inerentes ao procedimento de licitação, a disputa, mas também normas sobre contratos e normas que dizem respeito às rotinas administrativas das contratações públicas. A nova lei contém uma série de dispositivos que procuram modificar para melhor a forma que a administração pública realiza suas contratações. E este é o tema do nosso encontro de hoje. O papel e a responsabilidade do parecerista jurídico ao atuar em matéria de licitação e contratos públicos. Eu saúdo o nosso presidente, o doutor Caio Augusto, e o presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo, o doutor Ronaldo, que oportunizaram este encontro, cedendo o espaço deste webinar, para que nós pudéssemos, então, debater e discutir este tema a partir de uma iniciativa da nossa coordenadora do encontro de hoje, a doutora Juliana Cristina Luvisotto, a quem em breve passarei a palavra, não sem antes agradecer efusivamente a presença da doutora Cristiane de Carvalho Stroppa, professora da PUC de São Paulo, assessora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo, a quem eu tenho a imensa satisfação de dividir estudos e reflexões sobre licitações. Doutora Cristiane tem uma imensa experiência nessa matéria, não só como acadêmica, mas também como alguém que atua na linha de frente do controle externo e também na advocacia. Cumprimento também a doutora Patrícia Helena Massa, que é conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, também alguém que atua com este assunto no seu cotidiano profissional na Procuradoria-Geral do Estado. E, finalmente, cumprimento a doutora Eugênia Cristina Cleto Marola, que é a maior autoridade constituída no nosso encontro de hoje, subprocuradora-geral do Estado de São Paulo, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, assim como a doutora Patrícia Helena Massa, que também detém a titulação acadêmica, como a professora Cristiane de Carvalho Stroppa. De modo que nós temos hoje uma oportunidade muito única, muito rara, de poder discutir este assunto com profissionais que estão efetivamente envolvidas com este tema. A doutora Eugênia tem uma trajetória incrível na Procuradoria, já atuando como chefe da assessoria jurídica da Artesp e agora na Subprocuradoria, de modo que tem muita experiência e muita coisa para nos contar sobre o papel e a responsabilidade do parecerista jurídico. Agradeço, então, mais uma vez, todas as nossas palestrantes que prometem nos ajudar a compreender melhor este tema tão importante e tão necessário para que as licitações e os contratos aconteçam de maneira mais adequada, mais aderente ao direito e às normas pertinentes a este assunto. Muito obrigado a todas e a todos pela presença. Passo, então, a palavra à doutora Juliana Cristina Luvisotto, que nos conduzirá nesta manhã que promete ser tão instigante. Com a palavra, doutora Juliana. Muito obrigada pelas carinhosas palavras, doutor Guilherme. Realmente é uma grande satisfação estar hoje aqui com esse time de peso teórico e prático de mulheres que passaram e passam ainda pela experiência
da assessoria jurídica em diversos âmbitos. Então, realmente, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje, por isso agradeço a oportunidade de realização deste evento, tanto ao Dr. Ronaldo, que é o presidente da comissão, quanto a você, Dr. Guilherme, pela participação, pela possibilidade, pelo apoio de ter feito também esse evento aqui. Também eu fico muito feliz por ter reunido esse maravilhoso time aqui de profissionais e que envolvem tanto a Comissão Especial de Direito Administrativo, a que tenho a honra de fazer parte, quanto a Comissão da Advocacia Pública, daqui de São Paulo. Então, mais uma vez, é para mim uma honra. Eu também gostaria de fazer uns agradecimentos a toda a coordenação, a secretaria das comissões, que tem sempre nos ajudado a realizar esse evento, especialmente as doutoras Danila e Isabela, que sempre se empenham aqui, para que o evento ocorra com muita organização e qualidade. E quero também dizer da minha gratidão para as palestrantes de terem dedicado um tempo para participar aqui hoje deste evento, deste debate, porque tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida, né? Enfim, então realmente dispor disso de uma forma tão generosa para mim e para todos que nos assistem realmente uma grande oportunidade. Eu não vou passar novamente a qualificação das palestrantes, que todos já conhecem, vou passar diretamente ao tema, para que a gente não se alongue demais. E o tema do nosso evento de hoje, como disse o Dr. Guilherme, é o papel e a responsabilidade da assessoria jurídica nos termos estabelecidos pela nova Lei de Licitações. E a questão que se coloca no debate de hoje é em que termos a nova lei definiu a atuação da assessoria jurídica nesta seara de licitações e contratos. Para tanto, a gente precisa lembrar o que a gente já disse, inclusive, o que a gente já afirmou em webinários anteriores realizados por esta comissão sobre a nova lei de licitações, para que nós possamos estabelecer as bases sobre quais se desenvolverá esse nosso debate hoje. Do ponto de vista histórico, nós temos que essa nova lei, ela é uma lei que, como conversávamos aqui até antes de entrar na reunião, de um projeto que data de 1995, ou seja, logo após a aprovação da Lei 8666, em seguida já vem um projeto de lei para alterá-la, né? Ou seja, é uma lei que vem um pouco com o âmbito de aprovação, com a cultura daquela época. Mas é óbvio que a lei ela sempre vai ser atualizada de acordo com o momento histórico em que a gente vive, de modo que é necessário que nós passemos a discutir sobre o aspecto atual, de que forma nós vamos interpretar e aplicar a nova legislação, né? Sem dúvida que não podemos deixar de reconhecer que ela é uma lei bastante longa, que é uma lei que preza pelo detalhe, para regrar o condicionamento, até como dissemos aqui anteriormente, é a lógica do checklist, para ver se o gestor público realmente cumpriu com todos os requisitos para fazer uma boa contratação. Ela é uma lei que parte, de um certo modo, da lógica do erro e não do acerto do administrador público, né? Uma vez que ela cerceia de muitas formas, de muitos modos, a forma de atuação do administrador. Ela é uma lei longa, né? E mais do que isso, ela é uma lei que, por ter tantos requisitos, ela necessita do trabalho do advogado para ser bem compreendida. E se, por um lado, isso é bom, porque trará, enfim, um papel mais especializado da lei, um papel mais refletido, por outro, ela impõe um encargo também à assessoria jurídica que trabalhará com essa lei. Como é que o advogado vai traduzir essa norma para o cidadão ou para o gestor, para que ela se torne mais acessível à população? É necessário verificar, então, que essa lei ela traz um papel muito importante para a assessoria jurídica, um papel
que destaca a assessoria jurídica para realizar uma contratação pública. E ela então se deve se pensar em que medida isso pode levar a uma eventual responsabilização desse assessor jurídico. Na lei anterior, na lei 8666, que ainda está em vigor, nós tínhamos apenas um dispositivo que tratava exatamente da assessoria jurídica na seara de licitações e contratos. E de uma certa forma, era o artigo 38, ainda em vigência, ele dispunha que as minutas de editais de licitação, bem como os contratos, os acordos, convênios ou ajustes, eles devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da administração. Essa era a única referência que havia em relação à assessoria jurídica na Lei 8666. E o que a gente encontra de referências à assessoria jurídica na nova lei, na Lei 14.133 de 2021? Há muitas mais referências, e elas serão debatidas aqui ao longo desse evento e discutidas, e pode-se dizer que a Lei 14.133, ela foi muito mais generosa em relação a disciplinar a atuação da advocacia pública. Não estou dizendo que, na verdade, isso é bom ou isso é ruim, estou dizendo que ela contém mais dispositivos em relação a isso. Mas talvez ela busque induzir a advocacia a atuar mais, a auditar menos, ou seja, a fazer um papel de menos fiscalização, de aprovação de minutas simplesmente, mas também a advogar mais. Ela não tem apenas uma função de controle, como teria a lei anterior, de aprovação de minutas e contratos, mas talvez ela tenha dispositivos mais longos sobre isso. Então, eu pergunto se as palestrantes aqui hoje, elas realmente concordam com isso, se elas também veem a nova lei desse modo, se ela pode realmente mudar o papel que a assessoria jurídica vem adotando ao longo da aplicação da Lei 8666 nas licitações e nos contratos. Se ela define, de fato, elementos que possam balizar essa atuação. E qual é o âmbito de abrangência disso, dessa atuação da assessoria jurídica? Quais as possibilidades e os limites dessa atuação? Ela deve ocorrer sempre, a manifestação da assessoria jurídica? Ela vincula o gestor público? Essas disposições, elas são suficientes também para vincular outros entes federativos, ou seja, elas se aplicam tão somente à União, ou se trata de uma norma de caráter nacional, que também vai vincular aí a forma de atuação de todas as assessorias jurídicas nos demais entes federativos, nos estados e municípios. Além disso, ela vai dispor sobre a forma de responsabilização da assessoria jurídica que presta uma informação ao gestor, que promove não apenas um parecer, mas também orienta o gestor, ou seja, ela estabelece critérios para isso, e ela também pensa em formas de limitar a ocorrência de erros no trabalho da assessoria jurídica. Enfim, qual é a visão que se tem hoje da nova lei e como ela impacta a assessoria jurídica em licitações e contratos? Me lembro que em determinado momento da minha experiência profissional, eu trabalhei como assistente técnico numa secretaria municipal. E eu vi de perto quais eram os desafios que essa atividade de assessoria jurídica requer, especialmente nessa seara de licitações de contratos. E como ainda se engatinhava muito para fazer muitas coisas como segregação de funções, para permitir que erros não fossem cometidos, para permitir melhores contratações públicas. Enfim,
é uma atividade que requer um amplo leque de conhecimentos e habilidades. Então, será muito enriquecedor ouvi-las hoje sobre essa visão teórica e prática que as palestrantes têm sobre o tema. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra aqui à professora Cristiane Stropa para fazer a sua apresentação hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria, de início, parabenizar a Comissão de Direito Administrativo da OAB pela realização de vários eventos, né? Esse é apenas mais um dos eventos que tratam da Lei 14.133. Agradecer ao convite que me foi feito pela doutora Juliana, pelo doutor Guilherme, a quem eu também parabenizo pela iniciativa. Bom, esse tema, né, é um dos vários temas que estão mobilizando os aplicadores da lei. Não digo que ele seja o mais importante, mas para nós que temos formação jurídica e que atuamos, ele é relevante sim, porque o que se discute houve ou não uma ampliação da atuação da assessoria jurídica. Eu entendo que houve, mas, de outro lado, eu não sei se a lei teve esse condão de dizer que agora a assessoria jurídica é o ponto principal. Eu penso que é o contrário. Quando ele fala do comprometimento da alta administração, agir por competência, segregar funções, o que ele quer dizer? Existe toda uma máquina que tem que se movimentar, do qual a assessoria jurídica é uma peça relevante, mas ela não é a única peça. Então, eu não sei se eu tenho essa visão de que houve, vamos dizer assim, um empoderamento da assessoria jurídica. Não, eu acho que ela tem esse papel de consultoria, no meu modo de ver, ela aprimorou o papel do jurídico no processo licitatório, mas não só do jurídico. E eu acho que ele vai ter que ser muito criativo, estava discutindo isso outro dia com o professor Anderson Pedra, porque se o jurídico também começar a chamar para ele as atribuições, ele não vai dar conta, porque não há pessoa suficiente para tanto trabalho. Então, de alguma maneira, métodos de trabalho terão que ser revistos para poder entender e auxiliar na aplicação dessa lei. Quer dizer, essa lei, de alguma maneira, ela também traz, não digo uma confusão, mas da forma como ela apresenta a tal das linhas, não vou dizer linhas de defesa, porque a gente nem usa mais, as linhas, né? Quando ela coloca o jurídico e o controle interno, quer dizer, existe subordinação hierárquica, não existe, como é que eu vou resolver esse conflito de papéis? Então, há uma série de coisas que ainda deverão ser regulamentadas. Para auxiliar na minha fala, eu preparei aqui um material, vou compartilhar com os senhores. Vamos ver aqui, a gente faz teste, mas sempre, acho que estão vendo, né? Doutora Juliana, estão vendo, perfeito. Eu não vou esgotar, eu vou fazer uma passagem mais ampla sobre o tema, né? Não tenho aqui a pretensão de fechar o assunto ou de posicionar, porque eu também tenho muitos pontos em aberto que eu ainda estou refletindo. Começo por o que eu chamo de linha mestra dessa lei, que é a governança. Então, por isso impacta também no papel da assessoria jurídica, porque a lógica dessa lei é tratar as contratações públicas sob uma outra cultura, que não é a cultura da corrupção, que foi o que embasou a Lei 8.666. Por isso que eu não concordo em dizer que essa lei ela é maximalista. Eu acho que a Lei 8.666 era maximalista. Essa não é. Ela é grande. Isso eu concordo. Né? 194 artigos não são poucos artigos. E ela vai exigir também um grande número de regulamentações. Mesmo ela tendo 194 artigos, ela não esgota os temas. Eu ainda preciso de complementar essas normas. Mas eu penso que ela quis, sob esse foco da governança, trazer para o seu corpo tudo aquilo que ela entendeu relevante, a ponto até de extrapolar a temática de contratação. Então, essa parte mesmo do jurídico, há coisas que ela trata que não são objeto de contratação pública. Quando ela diz como é que tem que ser feito o parecer. Muito embora eu gostei desse dispositivo, mas isso não é tema de lei de contratação pública. Né? Então, isso a gente pode discutir, mas eu acho que, sob a ideia dessa lei, ela tentou tratar desse que a gente chama de macroprocesso de contratação, que compreende segregação de funções, compreende plano de logística sustentável, compreende capacitação, compreende
o plano de contratações anual. Então, você tem várias análises que estão colocadas nessa lei. Agora, uma pergunta até que a doutora Juliana fez, e eu já vou me posicionar, porque eu estou defendendo, não sou eu sozinha, eu estou encampando aí a ideia do professor Egon Bockmann. Para mim, essa lei é toda norma geral. Eu já tenho essa visão, já incorporei isso. É diferente a análise da Lei 8666, porque o professor Egon diz, olha, a gente não pode analisar a ideia de norma geral com a mesma cabeça que nós tínhamos na Lei 8666. Então, no meu modo de ver, ela é toda norma geral, então todos os seus temas, no meu modo de ver, são normas gerais, salvo se o ente federativo, Estado, município, invocar uma peculiaridade, uma situação muito própria e aí justificar. Então, inclusive, essa temática atinente à competência de assessoria jurídica, no meu modo de ver, também é a norma geral. Eu não excluo nada. Eu não excluo nada. Essa tem sido a posição que eu tenho adotado. Sei que não é a posição majoritária, né? Mas eu digo que eu estou bem acompanhada. Bom, já aqui só para mostrar, né, que há uma portaria SEGES tratando de governança, que é algo que todos nós teremos que fazer. Eu acho que se a gente puder começar, bom, como eu começo por essa lei? Eu começo por implantar uma norma de governança. Se eu não tiver uma regra de governança, eu não estarei começando bem. Não dá para começar utilizando a contratação por dispensa se eu não tiver uma regra de governança. Então, acho que o governo federal, pelo menos, começa com um norte. Em termos de assessoria jurídica, até reproduzindo o que a doutora Juliana já colocou, tínhamos aí esse artigo 38, parágrafo único, que falava da aprovação de minuta, seja minuta de edital, de instrumento contratual, de qualquer outro tipo de acordo, termos aditivos. Mas não tínhamos só isso. Muito embora a lei não falasse, há muitos normativos específicos que já davam à assessoria jurídica essa atuação consultiva, porque faz parte do papel do advogado. E alguns até próprio. Estava conversando outro dia com o procurador de Porto Alegre, ele disse, olha, aqui a gente sempre analisou todo o processo. Então, essa lógica de que o papel do assessor jurídico não se limitava a analisar um instrumento, mas sim o processo até o instrumento, já existia. Então, nisso, no meu ponto de vista, não houve inovação. Mas o assessor jurídico também podia ser demandado para se manifestar no tocante à aplicação de sanções, no tocante à dosimetria, no tocante à rescisão de contrato? Sim, porque isso é consultoria. Ou seja, todas as vezes que um gestor público sentisse a necessidade de ouvir uma orientação, ele poderia provocar o jurídico, né? Independentemente de ter lá um sistema de controle interno ou não. Então, eu acho que nisso houve apenas uma evolução. Eu chamo de evolução, mas eu não sei se há tanta inovação assim. Bom, como é que a lei está estruturada? Eu diria que ela fala da representação dos agentes, isso sim é uma novidade, porque nós não temos isso na Lei 8666, e esse é um ponto de maior, não diria conflito, mas é um ponto de maior debate atualmente. Esse papel de apoio, esse apoio é um papel de assessoria, é um papel de consultoria, mas a lei chama de apoio, e este controle de legalidade, o que está levando também a uma outra discussão. Quer dizer, agora o jurídico é ou não controle interno? É uma discussão, é um questionamento. Então, aqui eu tentei estruturar quais são os temas, que eu não vou permear por todos eles, mas são os temas que a lei evidencia. Então, ela tem toda uma preocupação com a composição deste órgão de assessoramento jurídico, depois, essa atuação de apoio, essa atuação de representação dos gestores, ela fala também dessa atuação de controle de legalidade, e depois ela até disciplina a responsabilidade, eu não vou tratar disso, né? Será tratado aqui no debate, mas não por mim, mas ela trata de uma forma muito singular, mas ela trata sim. Em termos de composição, bom, esse artigo 7º, parágrafo 2º, elenca requisitos que devem ser observados pela alta administração, pela autoridade, quando vai indicar alguém para exercer uma função. Então, essa lógica de uma preferência pelo concursado, que é o chamado quadro permanente. O quadro permanente é o concursado. Então, que tenha um vínculo aí com maior estabilidade, que essa pessoa haja por competência, então, que ela tenha qualificação. Isso
é importante, porque muitas vezes existe a falsa ideia de que, por sermos advogados, nós dominamos o tema de licitação e contrato. Não, nós não dominamos porque somos formados em direito. Até porque o que nós conseguimos estudar numa faculdade é pouco, não é suficiente. Nós vamos aprender ali no dia a dia, né? Vamos aprender por quê? Porque participamos de licitação, porque não adianta só eu conhecer a lei se eu não souber como é que é o sistema, não conhecer o BEC aqui do estado de São Paulo, eu não conhecer o Comprasnet, o Banco do Brasil, eu preciso saber como é que o sistema funciona até para poder me manifestar. E isso, somente a experiência prática vai fazendo com que a gente compreenda a temática. Então, mesmo o assessor jurídico, ele terá, para trabalhar nessa área, ele terá que deter esse conhecimento, né? Algo que muitas vezes não acontece. Então, isso eu acho que é uma exigência da legislação. Também problemas de impedimento relacionados a nepotismo, a lei trata essa lógica de nepotismo no seu corpo, algo que já existe, sim, normalmente os entes têm decretos tratando de nepotismo. Então, a mesma lógica de problema de contratar parente se coloca também para o assessor jurídico. Evitar contratar para ser assessor jurídico, alguém tem um vínculo com contratados habituais. Então, veja, é a mesma regra que vale para a contratação, né, de pessoas que vão ocupar funções de agente de contratação, pregoeiro, fiscal, gestor, vale para o assessor jurídico. A lógica da segregação de funções, que isso vai demandar, eu não digo um fechar de olhos do controle, mas eu digo que é o controle ter que entender de uma realidade de cada ente público. E eu não preciso, as pessoas ficam muito preocupadas, os municípios pequenos. Não, eu fico aqui em São Paulo mesmo, né? Há determinados órgãos aqui no município que também não tem tanta estrutura de pessoal. E quantas vezes eu vi a mesma pessoa que aprova o edital é o pregoeiro. Eu já vi isso várias vezes. Por quê? Por falta de pessoal. Mas isso pode? Não pode. Então, não sei como é que vai ter que ser feito esse arranjo, mas há determinadas atividades que, até sob a ótica de controle, elas são incompatíveis. Então, eu não posso aprovar o edital, ser o jurídico que aprova e depois ser a pessoa que vai julgar. Eu posso aprovar o edital e ser a pessoa que vai me manifestar num recurso interposto, numa impugnação, se houver a necessidade de manifestação do jurídico. Isso eu não vejo problema. Mas ser a pessoa que vai julgar, isso, no meu modo de ver, não é possível. Então, a administração vai ter que resolver, mas isso em 2 anos eu consigo? Não, porque eu tenho um problema de limitação orçamentária. Isso vai impactar em contratação de pessoal. Então, o controle também tem que ser sensível a isso. E aqui eu só trago um acórdão recente do Tribunal de Contas do Paraná, onde ele apontou que um município fez uma contratação para o cargo em comissão de assessor jurídico. Ele disse, olha, desculpa, mas cargo em comissão não pode trabalhar na área de assessoramento de contratação pública. Tudo bem, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem realmente uns acórdãos que às vezes são muito peculiares, mas precisamos pensar nisso, porque, especialmente em municípios, a maioria das situações de pessoas que trabalham nessa área de aprovação não são concursados, são ocupantes de cargos em comissão. Inclusive, pregoeiros são ocupantes de cargo em comissão. E agora se coloca essa lógica aí do concursado. Então, precisamos ver como é que isso vai ser resolvido. No tocante à atividade de apoio, então, nós temos aqui esse apoio para chamadas funções essenciais dos demais atores, agente de contratação, pregoeiro, fiscais, gestores. Bom, isso vai depender de como houver essa segregação em regulamentação própria. Então, precisamos ter uma norma disciplinando quem faz o quê. O que eu entendo desse apoio, eu torno essa comunicação mais efetiva, porque hoje, como é que funciona? Pelo menos na maioria dos órgãos. Se o pregoeiro precisar de um esclarecimento jurídico, ele tem que mandar para o chefe dele, que manda para o chefe do procurador, que manda para o procurador, que faz seu parecer, que vai para o chefe, que vai para o chefe do outro. O que eu entendo desse apoio é algo mais direto, é uma comunicação direta. Então, não sei se por uma ligação telefônica, por um e-mail, mas é algo mais rápido, é algo mais célere, porque vai ser papel do assessor jurídico está lá pronto para tirar dúvidas.
Bom, mas aí eu vou ter que destacar uma pessoa, porque se eu faço muita licitação, toda hora alguém pode estar me questionando. Então, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Talvez já disciplinar, colocar numa norma, quais são os problemas que comumente ocorrem, quais são as possíveis soluções. Não sei, como eu disse, teremos que ser criativos. Depois, parece até uma redundância esse parágrafo terceiro do artigo 117, mas não o é. Quando ele fala auxílio, porque veja, aqui não é apoio. Lá é apoio, aqui é auxílio ao fiscal. Mas auxílio em que sentido? Na prevenção de riscos na execução de contrato. Aqui é uma conduta atinente à gestão de riscos. Então, aqui, no meu modo de ver, é uma conduta mais complexa. Lá é só apoio. Aqui não. Aqui é uma atuação mais direta mesmo. Eu estou do seu lado, qualquer questão envolvendo, né, problemas de risco na execução do contrato, é quase como se você tivesse que buscar o meu respaldo. Então, também precisamos ver como é que vai fazer isso, porque isso vai impactar na atuação do assessor jurídico. Depois, quando a autoridade for se manifestar com relação a recursos ou pedidos de reconsideração de aplicação de sanções, especialmente o impedimento e a inidoneidade, há expressa previsão de que, para decidir, a autoridade precisa do auxílio do assessor jurídico. Veja, não é apoio, é auxílio. Ele usa expressões diferentes. Então, significa que há uma obrigatoriedade de oitiva do jurídico antes da autoridade se pronunciar sobre procedência ou improcedência desses recursos. Esse artigo 19, inciso 4, ele não coloca bem como uma competência do jurídico, ele só diz, olha, o jurídico ele vai atuar no sentido de participar da elaboração, por isso que ele coloca, né, um auxílio da elaboração dos normativos, das regulamentações que serão expedidas. O que eu acho que é importante, porque se ele vai ter depois esses outros papéis de consultoria, assessoria, é importante que ele também atue na elaboração desses normativos. Mas não que seja só ele, mas sim que ele também tenha um papel relevante. Com relação à representação judicial e extrajudicial, essa é uma das grandes novidades, porque nós não tínhamos isso na Lei 8666. Então, o que a lei inovou? Ela disse, olha, se o gestor público, e aí não importa se é uma autoridade ou um outro agente, tomar uma decisão embasada num parecer, lembrando que esses pareceres, eles não são vinculantes, em geral, são o que nós denominamos de pareceres obrigatórios, porque eu sou obrigada a consultar o jurídico, mas eu não sou obrigada a acatar o parecer. Se eu acatar, a argumentação do jurídico se torna vinculante para mim, porque o motivo da minha decisão é o parecer do jurídico. O que se questiona é que, talvez, por esse dispositivo, o gestor vai passar a acatar mais o parecer, porque se ele não acatar, ele não vai ter o direito a ser defendido pela advocacia pública. Ele só tem o direito se ele tomar uma decisão embasado em um parecer da sua assessoria jurídica. Então, é isso que está colocado aqui. E esse âmbito de defesa que ele vai ter direito é tanto no controle externo, tribunais de contas, Ministério Público ou até em ações judiciais. É claro que a lei teve todo o cuidado de dizer, olha, mas se houver evidências de que esse gestor está agindo de forma ilícita e dolosa, aí não, porque aí a advocacia pública não pode fazer a defesa deste gestor. Existe uma regra de atemporalidade, ou seja, não importa se o gestor público ainda está no cargo ou não, mesmo que ele já não esteja mais ocupando este cargo, esse direito existe. Isso eu achei interessante, porque muitas vezes, né, não digo tanto demanda judicial, mas em controle de Tribunal de Contas, até que o controle aconteça, já se passaram aí alguns anos, 5, 6 anos, e realmente o gestor não está mais lá, ele não tem acesso mais às informações, ele não leva com ele uma pasta, um arquivo com, minha memória. Não, a memória fica na administração. Então, isso é interessante, porque a assessoria jurídica, a defesa pública, ela tem mais facilidade de obter essas informações para fazer a defesa. E aí houve um veto a um dispositivo desse artigo 10, que
me levou à seguinte consideração. Bom, mas ele dizia antes, se o parecer for, ele não vai ter direito à defesa da advocacia se o parecer for elaborado por uma pessoa não pertencente ao quadro. Ou seja, se eu contrato um escritório para fazer o parecer para mim, eu não vou ter direito a ser defendido pela advocacia pública. Só que isso foi vetado. Se caiu essa regra de vedação, a gente pode, né, interpretar da seguinte maneira: é possível, então, eu fazer essa contratação. Então, eu posso contratar um jurídico externo, e isso, no meu modo de ver, acaba conflitando também um pouco com o que está no artigo 7º, por isso que a gente vai ter que interpretar isso, ver como é que nós vamos aplicar. E esse jurídico vai fazer o parecer, e depois, se houver algum questionamento, a defesa não será tanto da advocacia pública, mas sim deste escritório que eu contratei. Quer dizer, aí não seria a advocacia pública, o parecer não é dela, né? Não é do meu órgão de assessoramento, eu terceirizei isso. Então, eu poderia também pegar esse escritório para fazer a defesa. Bom, eu estou aqui divagando, né? Eu ainda não tenho certeza desse entendimento. E há também quem diga que aqui não seria só autoridade, qualquer, vamos dizer, não seria só o parecer, o entendimento não é só o parecer do assessor jurídico. Todas as vezes que a autoridade toma uma decisão baseada num parecer técnico, por exemplo, um médico, um engenheiro, ele teria direito de ser defendido pela advocacia pública. Quer dizer, outro ponto polêmico, porque aí você extrapola mais ainda o âmbito de atuação dessa advocacia. Só vou mostrar, não vou me posicionar, depois até nos debates a gente pode até voltar nesse assunto, já há uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse dispositivo, no sentido de que ela não é norma geral. Ela só pode comprometer a esfera federal. Então, eu não posso criar, não posso inovar uma competência para a advocacia pública dos estados e dos municípios. Então, isso foi colocado aqui, não há julgamento ainda, e também há um parecer, né, acho que, se me fala a memória aqui, da PGE do Estado de São Paulo, também respaldando essa ideia. Porque a gente retorna a ideia, essa norma é norma geral na sua íntegra, ou ela tem dispositivos que vinculam apenas à esfera federal. No tocante ao controle de legalidade, aí nós temos esse dispositivo, né, lá do artigo 69, muito preocupado com o controle das contratações, e por isso ele vai falar, ele chama de linhas de defesa, mas lembrando que regra de auditoria não usa mais essa expressão. Hoje a gente fala apenas em 3 linhas. E quando a gente pensa em 3 linhas, curiosamente, a assessoria jurídica não é linha. Se você pegar a estrutura mesmo, ele não é linha. Porque a assessoria jurídica ela atua diretamente com o gestor. Então, ela não está subordinada a essa lógica das linhas. Assim como ele coloca como linha de defesa o Tribunal de Contas não é linha. O Tribunal de Contas está fora da estrutura administrativa. Então, há um problema, do meu modo de ver, conceitual. Mas, ignorando essa falta de tecnicidade da lei, o que eu penso? Há toda uma preocupação, né, até sob a ótica de governança, de dizer não, a assessoria jurídica tem um papel relevante na estruturação desse processo, seja no tocante à regulamentação, seja no tocante à concretização deste processo. Por isso, colocar ele ao lado do controle interno, o que também não significa que haja subordinação hierárquica. Vamos ter que definir quem faz o quê? Segregação de funções. Porque não pode haver o quê? Uma repetição de atribuições. Quer dizer, o assessor jurídico ficar subordinado ao que fala, não existe subordinação. Existem papéis distintos. Então, isso vai ter que ser depois também definido pela administração. Bom, aqui só para lembrar das atividades do advogado, né? Consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, de alguma maneira, todas essas atribuições que estão previstas na lei são atribuições de assessor jurídico, isso eu não questiono. Com relação ao artigo 53, que fala deste controle prévio de legalidade, que gerou essa questão ainda sem uma resposta definitiva. Então, assessor jurídico agora é órgão de controle? Somos ou não somos? Eu ainda não tenho uma resposta, eu também estou pensando sobre o assunto. Mas que a lei deixou muito claro que faremos o controle prévio de legalidade do processo, isso eu não tenho dúvidas. E ele fala processo licitatório.
Quando ele fala processo, ele está pensando nessa lógica do macroprocesso, vai desde a fase interna, desde essa lógica de planejamento, até a concretização de um contrato. Então, ele está pensando nessa atuação mais ampla. Então, por isso que o parágrafo 1º vai reforçar, apreciar o processo. Depois, o parágrafo 4º, ainda para não haver dúvidas de que não é só em competição, porque a expressão processo licitatório, pela lei, ela é competição, porque a gente tem a expressão licitação, processo licitatório, dentro do processo, procedimento licitatório, e ao lado do processo, contratação direta. Ela está estruturada dessa maneira. Então, para não haver dúvidas de que essa atuação também ocorre em outras hipóteses, ele coloca no parágrafo 4º que este controle prévio de legalidade também se dará nas contratações diretas, depois ele reproduz a mesma coisa no inciso 3 do artigo 72, e nas demais formas de relação jurídica dessa administração. Inclusive, coloca aqui atas de registro de preços, termos aditivos e tudo mais. Existe também a possibilidade, por norma própria, a autoridade dispensar a manifestação de jurídico. A lei coloca alguns critérios para isso: baixo valor, baixa complexidade da contratação, se for uma entrega imediata, utilização de minutas padrão de editais ou de outros instrumentos contratuais. E, nessa linha, houve, né, até ontem foi publicada essa instrução normativa da AGU número 1, já dispensando a manifestação da assessoria jurídica nessas hipóteses de contratação direta pelo pequeno valor. Tá? Então, a AGU já se manifestou, penso eu que há uma tendência das demais procuradorias atuarem no mesmo sentido. E o artigo 53, parágrafo 1º, que, né, foi muito questionado, porque, na verdade, ele chegou a dizer como é que nós, assessores jurídicos, fazemos o nosso parecer. Né? Eu achei que, pelo menos o que ficou, porque foi vetado uma outra parte, pelo menos o que ficou, eu acho que até uma norma didática, dizendo, o assessor, quando você escreve, você não escreve para os seus pares, porque a gente tem esse hábito, né, de achar que quem vai ler tem formação jurídica. Quem trabalha com licitação, a maioria das pessoas não tem formação jurídica. É claro que tem que se imiscuir nessa linguagem técnica que nós temos, mas eles não entendem. Nós usamos palavras, fazemos citações, muitas vezes, em outras línguas. Então, o que está colocado aqui é dizer, olha, o assessor, escreva, seja objetivo, conclua, tenha uma linguagem clara, pense que você está falando para uma pessoa que não tem a mesma formação sua. Isso é uma norma de contratação? Claro que não. Mas ela está aqui, no meu modo de ver, não há problema nenhum em ser observada. E aí o parágrafo 3º, para reforçar essa manifestação, diz, olha, a instrução do processo compreende uma análise jurídica, então não há dúvida de que o jurídico tem que se manifestar. Uma questão que se coloca, eu também não tenho a resposta, é se existem 2 momentos de manifestação do jurídico. Eu já vi posições no sentido que o jurídico vai atuar previamente à aprovação do edital e depois, no final, antes da autoridade homologar, por exemplo. Se teria que passar pelo jurídico para fazer um pente fino, exatamente por esse parágrafo 3º. Não tenho resposta para isso, mas já vi a colocação. E, já estou finalizando, uma outra manifestação do jurídico, e aí ele fala a obrigatoriedade de uma análise prévia no momento da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, eu aplico sanção e há toda uma possibilidade de eu desconsiderar essa sanção, passar a sanção da figura do fornecedor, normalmente uma pessoa jurídica, para os seus sócios, administradores. Então, se houver essa desconsideração, os critérios, a análise, para tanto, têm que ser colocadas pela assessoria jurídica. Então, aqui uma obrigatoriedade. A mesma coisa no caso de reabilitação do licitante ou contratado em face de penalidade. Se ele entrar com uma solicitação de reabilitação, o jurídico tem que analisar se os critérios colocados, tanto pela lei quanto pelo regulamento, porque a lei não esgota isso, foram preenchidos. Então, significa que somos nós que vamos dizer se cabe a reabilitação ou não. Então, por isso, todo cuidado no momento dessa regulamentação desses atos. Porque o meu problema é isso aqui virar um parecer vinculante.
Isso eu não concordo. Eu acho que a gente tem que sempre manter a atuação na seara do parecer obrigatório e deixar a autoridade com aquele aspecto de não concordar e motivar. Agora, me preocupa muito se, nesse caso do artigo 63, inciso 5, até pela própria redação, não vai acabar acarretando no entendimento de um parecer vinculante, porque a redação diz que somos nós que vamos analisar o preenchimento dos requisitos. Eu fiquei um pouco preocupada com essa redação, mas, né, o regulamento pode resolver isso. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala, me colocando aqui à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane. Realmente, a sua palestra foi muito rica, com posições muito bem fundamentadas, uma visão muito ampla da nova lei de licitações, e, sem dúvida, muito enriquecedora para todos nós, como a sua atuação é de costume, né? Para quem a conhece, realmente sabe que sempre são muito bem fundamentadas as suas posições e as suas pesquisas. Então, eu quero agora passar a palavra à doutora Eugênia Cristina Cleto Marola, que também nos honra aqui com a sua presença para falar sobre esse tema tão relevante. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite da Juliana, do Guilherme, dizer que é uma honra, né, dividir esse painel com a Cristiane, com a Patrícia, agradecer à Comissão de Direito Administrativo e à Comissão de Advocacia Pública da OAB pela oportunidade, né, de estarmos aqui hoje para refletirmos sobre todas essas questões envolvendo o assessoramento jurídico. Fica difícil até depois, falar depois da Cristiane, depois dessa belíssima exposição, Cristiane sempre trazendo aspectos relevantes para a nossa reflexão. E aqui o meu papel é um pouco mais concreto, né? Então, trazer um pouco a experiência que a gente tem aqui no estado de São Paulo em relação à nossa atuação enquanto advogados públicos nas licitações e contratações públicas, né? E bem como refletir o que a nova lei traz de alterações no nosso papel, né? E aí, já colocando aqui um pouco de quase um disclaimer, né, do tamanho da Procuradoria do Estado e da área consultiva da Procuradoria do Estado, né, que mesmo antes as demais procuradorias estaduais, o número de procuradores na área da consultoria aqui em São Paulo é relevante, né, a gente atua em todas as secretarias de Estado e na maior parte das autarquias. Então, isso já faz uma diferença grande. E, apesar do nosso tamanho, a gente enfrentou questões relacionadas ao papel de consultoria e assessoramento. E eu acho que esse enfoque, essa distinção entre consultoria e assessoramento, talvez traga alguma luz à reflexão que nós estamos fazendo sobre o papel da advocacia na nova lei de licitações e contratos, né? Então, esse é um ponto que eu quero deixar registrado, que vou desenvolver. Eu concordo com a Cristiane aí, quando ela coloca que não sei se essa nova lei ela altera significativamente o papel da advocacia pública. Talvez seja muito mais uma revisão de método de trabalho, um aprimoramento da atuação das advocacias públicas do que propriamente uma mudança radical na atuação. Pelo menos sobre o nosso ponto de vista aqui do Estado, é isso que se coloca, né? Uma revisão de métodos de trabalho, algo que já vem sendo feito desde a Lei 8666, e que é um trabalho que vai refletir bastante agora na 14.133. Concordo também que a gente tem uma alteração de cultura, né? Essa lei, ela
consolida muito do aprendizado que tivemos, e aí especialmente a União, né, ela traz muito desse aprendizado da União para o texto legal, mas ao fazer isso, ela impõe um novo jeito de agir, né? Uma nova perspectiva na atuação das advocacias. Então, acho isso também bastante significativo. Quem atua na área da consultoria e do assessoramento jurídico também se depara, e eu acho que nesse ponto a lei traz uma permeabilidade maior do que a Lei 8666, se depara sempre com a necessidade de avançar, até pela característica da sociedade, da modernidade, de você ter que atuar para atingir o interesse público, mas a forma precisa ser um pouco mais elástica, em alguns casos, né? Você precisa ter uma maleabilidade maior, você precisa ter um espaço de permissão de atuação maior do gestor para que ele consiga ter ferramentas para poder atender o interesse público, né? E isso é colocado de alguma maneira na nova lei de licitações e contratos. Eu acho que o professor Flávio Amaral Garcia e o Ego Bockman Moreira, eles colocaram isso de uma maneira feliz, porque a lei ela traz tanto uma lógica do direito que o professor Carlos Ari chama do direito do CLIPS, que é um pouco da lógica da 8666 que a gente estava acostumado, do pregão, de coisas mais corriqueiras da administração, como a lógica de contratos de direito administrativo econômico. Então, você tem aí contratos com uma feição parecida com concessões, parecidas com PPPs, né? Essa lógica econômica, a gente traz matriz de risco, a gente traz essa ideia de gerenciamento de risco nos contratos, então há uma preocupação muito grande com a execução dos contratos, e eu acho que também há uma preocupação muito grande em garantir aí a legalidade, em trazer essa racionalidade, né, na condução, não só do procedimento licitatório, não só da contratação direta, mas também da execução contratual. E a participação da advocacia pública em todas essas fases é importantíssima, né? E aí, a minha leitura, um pouco, quando a gente fala de controle da legalidade, é menos um controle com essa ideia de controle de Tribunal de Contas, que tem o seu papel, controle de Ministério Público, de sociedade, que tem outro papel, controle interno da administração, que temos também, a gente tem aqui, por exemplo, no âmbito estadual, a Corregedoria Geral da Administração, que também faz um controle sobre as contratações, mas é um controle de legalidade ali no dia a dia do contrato, no dia a dia da licitação, né? É um outro enfoque de controle, né? Nunca isso foi feito? Acho que a gente faz isso, talvez a gente já faça isso, pelo menos a minha impressão é que a gente de alguma maneira já faz isso, pelo menos no âmbito estadual. A gente vem reiteradamente sendo chamado a nos manifestarmos durante execução contratual. Claro, se houver dúvida hoje, né, se houver alguma dúvida aí do gestor na execução contratual, ele tem sim instado as consultorias a se manifestarem, né? Então a gente já tem isso de alguma maneira. É claro que a lei, ela agora traz, como a doutora Cristiane colocou, hipóteses em que a gente precisa pensar, talvez lapidar, né, a ideia da atuação. Então, quando é apoio, quando é auxílio, né, e aí entra muito a divisão de assessoramento e consultoria, né?
E essa é uma experiência aqui no estado de São Paulo muito importante, que eu acho que precisa ser compartilhada. Há alguns anos a gente tinha problema tanto de pessoal, né, quanto se verificou que a atuação da Procuradoria ela ficava muito a gente ficava dando pareceres sobre contratações, falando sempre as mesmas coisas, ninguém ouvia o que a gente estava falando, porque tudo que a gente apontava era o mesmo órgão, fazia uma licitação, a gente fazia todos os apontamentos. Na seguinte, a gente ia fazer tudo de novo. Né? Então, e era um trabalho bastante grande, um trabalho quase inútil, porque você ficava repetindo o que você já tinha dito várias vezes, né? E você tinha uma aplicação do conhecimento, da atuação da Procuradoria, da Advocacia Pública, em coisas que não demandariam tanta reflexão e tanto conhecimento, talvez, porque já foi dito, e deixava de atender outras demandas da administração que teriam um impacto significativo e mereceriam uma reflexão e um estudo maior da advocacia pública. Então, foram criados mecanismos dentro da PGE para tentar lidar com essas situações. Então, começamos a trabalhar muito fortemente nas minutas de edital padrão, né, junto aí com a Secretaria da Fazenda, contratou-se a FGV para fazer aí tantos cadernos técnicos dos CADTERCs, quanto atuar aí no auxílio da BEC, fizemos todas as minutas padrão, e aí, levando em consideração toda a jurisprudência de tribunais de contas, o que o Tribunal de Contas do Estado acha sobre determinada matéria, então isso é explicado nos nossos editais, quando o Tribunal de Contas do Estado não tem um posicionamento, o que o Tribunal de Contas da União tem, né? Então isso tudo é colocado. Então, no primeiro momento, fizemos essas minutas de edital padrão. Nós também atuamos e houve essa resolução interna de permitir pareceres referenciais. Então, para casos que são muito similares, né, você faz ali toda a análise e indica para o administrador os pontos que ele precisa ver, os cautelas que ele precisa ter. Então, procedimentos repetitivos ele consegue utilizar essas minutas, que são revistas periodicamente, né? Esses pareceres referenciais, eles também têm uma periodicidade, eles são revistos periodicamente. No caso das minutas padrão, a gente tem pessoas que elas revisam também sistematicamente, diuturnamente, esses editais, e isso retirou esse trabalho mais maçante das consultorias jurídicas. A gente também teve um decreto 64378, de 9 de agosto de 2019, que tornou obrigatório, no âmbito da administração, a utilização das minutas padrão indicadas pela PGE na Bolsa Eletrônica de Compras. De todo modo, a gente abre a possibilidade para o gestor de, se tiver algum ponto que seja distoante da minuta padrão, ele tem que submeter à consultoria jurídica. Então, você permite uma certa maleabilidade na utilização do instrumento. Então, se o caso for padrão, ele pega, usa, ele é obrigado a usar, já está analisado, já está pré-aprovado, né? Coloca. Se tiver alguma especificidade no caso que demande uma análise, não tem problema. Ele usa o que for padrão, mexe no que é alterável e submete para a consultoria jurídica. Com isso, qual foi o reflexo, né? A gente abriu um espaço para que os nossos procuradores pudessem atuar não só na elaboração de pareceres jurídicos, mas permitiu que eles atuassem no assessoramento da administração em todas as fases
da licitação, do contrato, enfim. Isso foi um ganho também de, não só de performance, mas foi um ganho tremendo, inclusive para o trabalho final do procurador. Mesmo nos casos onde ele vai se manifestar ao final por meio de parecer jurídico, quando o processo chega, o processo já está saneado. Né? Ele já cumpriu todas as etapas, né? Não fica indo e voltando, é um ganho de tempo para a administração, um ganho de tempo para a procuradoria, né? E um ganho também em relação a essa questão da legalidade do processo. Foi um ganho assim, muito significativo. Né? O assessoramento, eu acho que tem uma relevância muito grande, seja na nova lei, né? Seja nesse modelo que a gente implementou, que foi algo de sucesso e algo que fez a diferença. E quando a gente atua no assessoramento, a gente não vai escrever, é algo muito mais dinâmico. Então, você torna o processo mais rápido. E, em alguns casos, não vou dizer que em todos, tá? Mas em alguns casos, principalmente casos que são aí, que tem alguma repercussão econômica ou que tem alguma repercussão social significativa ou que tem algum direcional político importante, alguma política pública muito relevante, a gente faz um acompanhamento. E aí, com o gestor no Tribunal de Contas, então o procurador revisa a manifestação que vai ser apresentada para o Tribunal de Contas, e atua muito conjuntamente com o gestor. Mesmo nas licitações, então, aí tem alguma dúvida, seja do pregoeiro, seja na resposta aos esclarecimentos ao edital, a gente tem atuado, a gente tem revisado, a gente tem esclarecido dúvidas dos administradores. Tá? Muitas vezes não dá para a gente escrever num parecer ali naquele momento, até porque você vai travar o desenvolvimento do processo, né? Você vai travar as discussões que são levadas a cabo no processo, mas você consegue atuar no assessoramento. Em algum momento, você vai ter o parecer, né? Você vai ter ali a atividade consultiva, mas as dúvidas que vão ser colocadas ou os problemas que vão ser colocados vão ser muito menores. E a atuação do procurador na verificação da legalidade, ela vai ter ocorrido durante todo o processo. Quando chegar para ele, já vai estar do jeito que deveria estar, ou muito próximo do que deveria estar, diferente do que acontecia antes, que vinha o processo sem pé nem cabeça, e o procurador tinha que ficar consignando tudo no parecer, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e voltava, e a pessoa não fazia, e tumultuava. Então, assim, essa mudança, essa alteração de cultura, essa revisão de métodos de trabalho, na nossa experiência, ela é fundamental, e ela casa muito com os preceitos da nova lei de licitações. Né? Ela casa, essa atividade de assessoramento é importantíssima, né? Eu acho que a gente talvez tenha alegado muito, fala, não, a gente fala no parecer, chega o processo na mesa, talvez isso seja cômodo de um lado, mas essa atuação muito mais próxima, ela é muito mais efetiva, muito mais efetiva no processo, ela atende muito mais o interesse público. Não acho que tenha um comprometimento não seria a palavra, mas a preocupação com a responsabilização do procurador pela emissão do parecer, ela fica até mitigada, porque você já atuou em todas as fases do processo, né? E o seu enfoque sempre, como procurador, como advogado público, é a legalidade. Como a doutora Cristiane colocou, a gente tem que separar um pouco a questão da discricionariedade da administração, e isso tem o administrador, tem
político que foi eleito para definir qual é a política pública, com a plataforma dele. Esse é um aspecto que não está sob o crivo, né, do jurídico, das advocacias públicas. Não me parece que tenhamos legitimidade para entrar nesse âmbito de discricionariedade do administrador. E também há outros aspectos técnicos relevantes, especialmente nesses novos contratos de direito administrativo econômico, que tem uma interface muito grande com economia, com engenharia, até contratos que têm uma interface internacional aí, bastante significativa, e a gente viu isso na pandemia, quando a gente teve que celebrar diversos contratos internacionais sobre regras de direito privado ali, porque ou você comprava os medicamentos, as vacinas, enfim, sob aquela regra ou não comprava, então é algo bastante inusitado, diferente do nosso dia a dia, mas essas especificidades técnicas também não estão sob nosso crivo, né? A nossa certificação, né? A nossa titulação, ela permite uma análise do ponto de vista jurídico. Não adianta transformar, e é um pouco isso que me traz uma certa angústia, porque a gente tem em mente o princípio da legalidade, mas um princípio da legalidade ampla, de forma que a administração ela tem que atuar nos ditames da lei. E aí você plota isso, é claro, tem que ser, mas se você levar isso às últimas consequências, tudo é jurídico, tudo vira jurídico. Se a administração tem que se pautar pela legalidade, tudo tem que estar, tudo é jurídico. E a gente tem que tentar afastar um pouco essa ideia. Hoje, não é tudo jurídico, é impossível ser tudo jurídico, né? A gente tem que trabalhar com esses espaços de discricionariedade, espaços de avaliação técnica e o espaço jurídico estrito sensu. Essa é uma parte do todo. O jurídico não é o todo. O jurídico, ele não consegue ter a análise completa da situação, a gente consegue ver um pedaço da situação. E isso tem que ser levado em conta, não só na nossa análise, como também nas reflexões dos órgãos de controle sobre a atuação do advogado público. Porque, ainda que se quisesse uma validação de toda a atuação da administração pelo advogado público, ele não tem ferramenta para fazer isso. Ele não tem ferramenta e não tem poder para fazer isso, né? Então, eu acho que é um pouco essa distinção que precisa ser feita. Sim, a administração atua sob o princípio da legalidade, esse é um fato, mas, por isso não torna tudo passível de análise da advocacia pública, das procuradorias, nem tudo se torna jurídico só por esse fato, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela nessas avaliações. Mas, aí repito, eu acho que se trabalharmos com assessoria, consultoria, acho que se trabalharmos com as minutas padrão, né, que são importantíssimas, e aí também a lei abre a oportunidade de usar as minutas padrão da União, ela cria alguns mecanismos, né, que permitem aí contornar problema de, talvez, de quantidade de pessoas para fazer análise. Se a gente tiver um gerenciamento, e isso talvez para uma linguagem de advocacia seja algo novo de fato, mas a gente precisa ter esse gerenciamento, né? O que é importante, o que é direito do CLIPS, o que dá para a gente trabalhar de uma maneira, a gente trabalha de uma maneira. O que de fato merece uma avaliação, uma reflexão, o que está na fronteira, né? Na fronteira do conhecimento. E a gente atua muito nesse limite. A gente tem um relacionamento, digamos assim, com o âmbito privado, para poder capturar
essas novidades, essa expertise do privado, trazer para o âmbito público para poder fazer com que também os serviços públicos sejam prestados de uma maneira bastante efetiva, né, e que chegue-se ao completo interesse público. Então, a gente também precisa ter esse diálogo, né? Como que a gente conversa? Como que a gente guarda energia, guarda forças para poder trabalhar essa frente que exige mais, né? Exige mais reflexão, até pela novidade, até pela fronteira, como que a gente faz isso? E o que é batidão, a gente precisa começar a separar. Então, isso exige um trabalho de gestão bastante importante, né? Acho que a gente precisa também pensar nesses casos, né, em trabalhar junto com tribunais de conta, com o gestor, né, na atuação dele junto aos tribunais de conta, mas aí numa fase pré-responsabilização, tá? Na fase, porque de alguma maneira a gente vai estar fazendo parte de toda a construção do procedimento, da contratação e da execução também, né? Então, a gente vai defender também aquilo que é o interesse do Estado, né? Enquanto contratante, enquanto licitante, enquanto, enfim, enquanto o gestor do interesse público. Então, às vezes, e a gente tem que ter em mente também que o direito comporta interpretações. Então, quando eu falo que a gente está defendendo um gestor, a gente não está defendendo a ideia de um gestor específico, né? A gente está defendendo uma interpretação cabível no direito, né? E que, de repente, tem outra que é contraposta. Mas, para aquele caso, para a administração, aquela interpretação que é juridicamente válida, ela precisa ser defendida, ela precisa de alguém do jurídico que demonstre quais são os argumentos. Por que nós chegamos a essa conclusão de que era possível, de que era legal, de que dava para fazer dessa maneira? Não foi uma ideia só do gestor, não, tem toda uma construção, e é importante a participação das advocacias nessa defesa do modelo, né, de um modelo juridicamente válido, que foi construído de uma maneira dialógica e com a participação de todos. Isso é super importante, né? Importância de você ajudar o gestor a expor as razões, seja para os participantes da licitação, seja para a sociedade, nas consultas públicas, nas audiências. Temos feito isso também. Então, a gente tem participado junto com os agentes públicos na consolidação das respostas nas consultas públicas. Então, tem questões jurídicas que são levantadas, não tem só questões de cunho gerencial, discricionário da administração, tem muitas questões jurídicas, e é importante que a gente participe, porque isso dá efetividade à política pública, isso também dá credibilidade e mais segurança. O ganho de segurança que a gente teve com esse tipo de atuação foi muito significativo, muito significativo. Isso é bom para todo mundo, né, dentro da administração. Então, eu acho que é um trabalho bastante exitoso, bastante importante. Eu acho que isso não muda e não altera como a responsabilização do advogado público ocorreria hoje, né? A gente já tem normas de responsabilização, a gente já tem corregedorias que atuam, a gente também está submetido à OAB, enfim, existem várias, né, espécies aí, vários órgãos que fazem esse controle da atuação do advogado público. Mas o que eu acho que é importante é essa garantia de uma... não é autonomia, mas são esses... Eu acho que ser estatutário é importante, né, para poder
Quando for necessário dizer não, né? Quando for importante apontar quais são os pontos que precisam ser superados, colocar. Então, eu acho importante, sim, ter essas garantias de estabilidade. Acho que é importante que o advogado público tenha a garantia acho que ele tem que ser acho que não que ele tenha que ser, mas é importante que sejam cargos efetivos, né? Porque os governantes passam mais, você tem uma linha mestra na administração e a advocacia acaba fazendo esse papel de linha mestra, de repositório, né, do que aconteceu, do histórico da administração. Então, eu acho que isso, de fato, é muito importante. Então, eu particularmente não tenho uma preocupação maior do que eu teria hoje em relação à responsabilização do advogado público em relação a essa nova lei de licitações e contratos, pelo menos aqui do meu ponto de vista do que a gente faz na administração, porque a gente já faz isso, né? Então, de alguma maneira, a gente também já seria cobrado por isso. Acho que era isso que eu tinha para colocar, estou à disposição para discussões e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigada, doutora Eugênia. Realmente, a sua exposição foi extremamente enriquecedora pela sua experiência, por todos os aspectos, as reflexões que vem fazendo aí, por todo esse tempo na Procuradoria. Realmente, eu acho que isso pode ser um excelente ganho, esse compartilhamento é um excelente ganho para outras assessorias jurídicas se organizarem, enfim, é algo que é muito valioso. Eu agradeço imensamente pelas suas considerações e passo a palavra à doutora Patrícia Helena Massa, que também fará considerações aí a respeito do tema. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Para mim, ainda mais difícil falar depois das apresentações da professora Cristiane, da doutora Eugênia, mas eu vou trazer aqui muito brevemente algumas considerações sob o ângulo da Comissão da Advocacia Pública. Eu presido a Comissão Seccional da Advocacia Pública e nós recebemos muitos questionamentos, muitos problemas que atingem a advocacia pública, particularmente da esfera municipal. Muitas procuradorias municipais, de executivo e de legislativo, nos trazem questões, e parte dessas questões estão relacionadas, de um lado, à independência funcional, né? Invasão de independência, da esfera de independência funcional do colega parecerista, ou tentativas, né? Isso é particularmente mais intenso em municípios pequenos, e também os desdobramentos disso, que são as ações de improbidade em que esses colegas se veem envolvidos, com comprometimento de patrimônio, anos ali o patrimônio congelado, e não raro sem motivo, né? Porque nós vemos casos em que essas ações são propostas pelo Ministério Público, sem dúvida nenhuma é crucial a atuação do Ministério Público, mas a gente encontra uma falta de critério, porque a mera emissão do parecer tem ensejado o envolvimento dos colegas, né? E numa dimensão ainda mais ampla, que aí não chega na minha comissão, na Comissão da Advocacia Pública, as ações de improbidade envolvendo advogados comissionados, né? Nós temos, assim, lógico, né, norte primordial da Comissão da Advocacia Pública, a substituição de comissionados por colegas concursados, né? Por tornar permanente o quadro da advocacia pública nos municípios. Mas é bastante grande
essa atuação de comissionados. E o que acontece com a atuação de comissionados? Eles são mais sujeitos a se curvarem aos caprichos ou às vontades ali do gestor de plantão, de quem está sentado na cadeira do gestor maior do município. Bom, então, o que eu gostaria de mencionar com relação a isso? De um lado, nós temos entendimentos como o do Tribunal de Contas da União, e é importante a gente lembrar que municípios, quando recebem repasses de recursos federais, eles estão submetidos ao controle do Tribunal de Contas da União. Entendimento do TCU no sentido de que o parecer não fundamentado em razoável interpretação de lei ou grave ofensa à ordem pública, ou não se considerar a jurisprudência pacificada do Tribunal de Contas da União, pode ensejar a responsabilização do parecerista. Aí a gente conhece, a gente sabe, né, o que é, como assim a razoável interpretação de lei, quais são as balizas da razoável interpretação de lei. Quando a ofensa à ordem pública ela é grave, você tem a ofensa à ordem pública permitidinha, né? Como é isso? Né? Para mim, no meu modo de ver, a ofensa à ordem pública é ofensa à ordem pública e ponto. Né? Não tem a mais grave, a menos grave, enfim. E o mais ainda, não se considerar a jurisprudência pacificada do TCU, a gente sabe que ela não é exatamente pacífica, a jurisprudência do TCU. Então, já são muitos fatores a serem considerados. Né? A gente tem no Código de Processo Civil já a previsão no 184 da responsabilidade civil e regressiva contra o advogado público na atuação por dolo ou fraude. Mas isso é no contencioso. Né? Teve um veto ao artigo 53, né, era o parágrafo 6º, exatamente nesse sentido. O membro da advocacia pública será regressivamente responsabilizado quando agir com dolo ou fraude, na elaboração de parecer de que trata esse artigo, que é o parecer sobre as contratações. Né? E aí você pode... Há digressões, assim, não, mas é só nas contratações que ele poderia ser responsabilizado? Esse veto significa que não haverá essa responsabilização no caso de dolo ou fraude? Eu entendo que não. Né? Porque isso a análise jurídica, ela deve ser feita cabal e completa para orientar o gestor público a agir conforme o nosso ordenamento jurídico. Muito bem, então nós temos esses aspectos, temos que ponderar a dificuldade de retaguarda institucional, né, que os colegas nos municípios, sobretudo os menores, têm. Então, de tudo que a doutora Eugênia trouxe, ela explicou muito bem os colegas das consultorias jurídicas do Estado de São Paulo, né, que atuam junto às secretarias de Estado e às autarquias. Nós temos, eu sou uma delas, nós temos retaguarda institucional. Nós temos as orientações da Procuradoria Administrativa. Nós temos essa evolução dos editais padronizados, dos entendimentos padronizados, nos auxiliam em muito. E a pronta e imediata resposta que nós temos em situações que podem trazer alguma atenção. Isto é muito importante para que nós possamos exercer a nossa independência funcional. Mas essa é a realidade do Estado de São Paulo. A União também caminha nesse sentido, né? Os colegas da Consultoria Jurídica da União. Agora, não é a realidade da maioria dos municípios. Né? A doutora Cristiane, ela mencionou a questão, a dificuldade que se coloca, a gente pode colocar, por realmente olhar sobre esse ângulo, ela é colocada, mas ela não vejo como real, a dificuldade que pequenos municípios teriam de remunerar permanentemente um quadro concursado. Bom, primeiro que não é real, porque não há necessidade de contratação por 40 horas
Municípios muito pequenos talvez nem precisem de uma contratação por 20 horas, existem municípios que fazem a contratação por 10 horas. O Ministério Público ingressou com muitas ações para que os municípios, ações de inconstitucionalidade, ações civis públicas, para que os municípios formassem os seus quadros permanentes de orientação e assessoramento jurídico, né? Seu quadro de advocacia pública. Não é perfeito esse processo, mas é sim um avanço, e o tensionamento, né, que é uma coisa muito recente, esse tensionamento ele é real e permanente. A Comissão da Advocacia Pública ela tem atuado nessa retaguarda que os municípios não têm, que os colegas dos municípios não têm. A gente faz essa interface, a OAB entra, e aí existe também a tensão entre nós da advocacia pública e os advogados privados que anseiam loucamente por fazer essa advocacia por via da licitação ou pelo comissionamento, né? Então, esse é um tensionamento que realmente é complexo dentro da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo. Tivemos alguns avanços, mas essa tensão permanece. E essa tensão é maior ainda no âmbito federal, porque foi nessa gestão que se criou a Comissão Nacional de Advocacia Municipalista, que é a advocacia de advogados privados que atuam com contratados ou comissionados junto aos, sobretudo, municípios. Muito bem. Uma das formas de aprimorar a advocacia consultiva de municípios, dando um conforto, uma qualidade maior para as procuradorias municipais, poderia ser, por exemplo, a celebração de termos de cooperação técnica entre Estado e municípios, né? Já dou a sugestão de um decreto com minuta padronizada para isso, para acesso, por exemplo, pelo menos a parte do nosso banco de pareceres, porque nosso banco de pareceres do Estado ele não é aberto. Ou níveis diferenciados de interface para apoio a que as questões jurídicas mais relevantes possam ser encaminhadas e, com isso, se diminua o elevadíssimo número de municípios que têm as suas contas glosadas. É muito grande o número de prefeitos com as que sofrem ações de improbidade, que têm problemas importantes no Tribunal de Contas. E isto é, sim, devido, em alguma medida, e eu acho que uma medida importante, à não profissionalização da advocacia pública nesses municípios. Aonde nós temos a advocacia pública instalada e funcionando, profissionalizada, concursada, esse problema é muito menor, né? Os prefeitos começam a perceber isso, mas começam, né, a valorizar o quadro permanente da advocacia pública. Eu ousaria dizer que aquele veto ali que a professora Cristiane mencionou com relação ao quadro permanente ou não da advocacia pública, nós temos um número muito grande de procuradorias recentes por conta dessa atuação do Ministério Público. Nós não temos ainda, assim, dos que nos procuram, a maioria ainda não passou pelo estágio confirmatório. Esse é um quadro permanente? Não sei, acho que esse não pode ser considerado um quadro permanente. As corregedorias, a esfera disciplinar, inclusive nessa problemática, nesse quadro de invasão da esfera de independência funcional, ainda é grande o assédio moral e o uso do procedimento disciplinar como forma de punição por outros motivos, enfim, daquele ou daquela colega que emite pareceres que não agradam o colega parecerista. Eu vejo que essa questão também da responsabilidade por dolo ou fraude, ela está ali contemplada também na LINDB, no artigo 28,
que prevê a responsabilização do gestor ou de quem emite o parecer técnico. O parecer jurídico, ele é um parecer técnico, você tem esse caminho também. Nós temos colegas, por exemplo, colega que preside a Associação Nacional das Procuradorias Federais, a ANAF, ele criticou esse veto ao parágrafo 6º do 53, que fala da responsabilidade civil regressiva em caso de dolo ou culpa, porque ela é mais fechada do que o entendimento do TCU. O TCU vem com uma abertura grande demais que coloca em risco a tranquilidade do parecerista em emitir o seu parecer. Né? Ele converte pode converter essa atividade consultiva numa atividade meramente defensiva, esvaziando a possibilidade de se converter numa barreira para teses inovadoras, porque aí, enfim, o Tribunal de Contas não comunga desse entendimento. Esta não é a jurisprudência prevalecente do Tribunal de Contas. Esses são aspectos que devem ser ainda trabalhados. Né? É muito tranquilo, para mim, seria muito tranquilo olhar pela lente exclusiva de procuradora do Estado e falar que nós temos segurança, nós avançamos muito no Estado de São Paulo. Mas pensando na advocacia pública dos 5.000 municípios do país, pensando nos 645 municípios do Estado de São Paulo, pensando que, inclusive, a PGM aqui em São Paulo não tem uma corregedoria instituída por lei e ordenada por lei. Ela está com uma ordenação por decreto, tem uma tensão ainda aí nessa implantação, com relação aos limites, enfim. Essa incerteza na atuação, porque quando não se sabe até onde é a esfera de controle, também não se sabe até onde se pode ir. E vejo como balizas também, eu gostaria de trazer só um exemplo aqui para concluir e ilustrar um pouco do que é a fragilidade da atuação daqueles colegas que não se submetem ao crivo do concurso público para atuação na advocacia pública, né? Aqueles que entram, que fazem... Vejam só, quando nós vemos na lei, a primeira coisa que me chamou a atenção na 14.133 é que há momentos em que ela fala de advocacia pública e há momentos em que ela fala de órgão de assessoramento jurídico. Isso, para mim, é uma licença para o comissionamento ou a contratação de escritórios via licitação. Né? Tanto é que há momentos em a previsão do artigo 10, um dos vetos, ele trazia especificamente a advocacia pública mencionada. Qual que é aqui? Agora eu não vou encontrar, mas enfim, ela é mais fluida quando ela fala de assessoramento jurídico e mais profunda, mais delimitada e profunda quando ela trata de advocacia pública. Né? E a responsabilidade do parecerista, ela encontra momentos assim, ou alguns dos vetos ali, eles poderiam ter sido colocados ali, a redação, ela poderia balizar melhor, pensando nessas situações em que essa assessoria jurídica não é prestada ainda por advogado público concursado. Né? A menção, por exemplo, o detalhamento do que deve trazer o parecer, como os pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, a exposição desses pressupostos, a apreciação de todos os elementos indispensáveis, isso aí constava no parágrafo 1º, né, isso está no parágrafo 1º do 53, linguagem simples e objetiva, compreensiva, apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação, vinculados aos pressupostos de fato e de direito.
Vocês vão me dizer, mas é óbvio que tem que ter isso. Então, um dos casos de improbidade administrativa de um advogado comissionado que chegou na comissão de prerrogativas da OAB e houve uma tentativa de trazer isso para a advocacia pública, eu falei, desculpa, essa não é a nossa atuação, se deveu a um... O colega achou que aquilo era um parecer. Ele disse, nada a opor se observar a legislação. Bom, isso era uma contratação direta de um escritório que buscava uma burla à questão previdenciária incidente de licença-prêmio. E ele recebia os honorários da liminar, só que a liminar era cassada no final. Danos de milhões a uma série de municípios. Muitos municípios do estado de São Paulo foram lesados. E aquele argumento... Bom, esse escritório, o advogado desse escritório é procurado pela polícia. Mas, enfim, quantos pareceristas não foram levados a emitir pareceres favoráveis, alguma parte, advogados públicos, inclusive, concursados, porque o prefeito, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui, nós vamos economizar X milhões, o Tesouro Municipal precisa desse recurso, e análise de legalidade. E aí este colega, este advogado, inconformado, porque estava há 4 anos sem conseguir andar tranquilamente na rua, porque era sempre apontado, porque sofreu essa ação de improbidade. Imagina, eu dei um parecer. A lei não diz que o meu parecer deve ser fundamentado. Aqui, artigo 53 trouxe essa previsão. Mas, enfim, onde está aqui? Deixa eu só achar e ler direitinho a parte que ele... Está aqui. Parágrafo 1º do 53 da lei. Está aqui, claramente. Na elaboração do parecer jurídico, deverá apreciar o processo licitatório, critérios objetivos prévios de prioridade e como deve ser redigida essa linguagem. Simples, compreensível, forma clara, objetiva, porque o nosso gestor, muitas vezes, não o gestor nos municípios menores, aquela questão que a Mônica trouxe da formação, né, nas perguntas dela, da formação da equipe de licitação, como que o assessoramento jurídico deve ser feito, passa pela linguagem acessível. Né? Essa irradiação que a lei trouxe, a meu ver, fundamental e crucial, porque tira, né, ainda existem alguns colegas que consideram a atividade consultiva como de gabinete porta fechada. Me mande o processo que eu vou analisar. Não é assim mais. Não pode ser assim mais. Né? A atividade é presente, ela se irradia para, como mencionado, né, no 169, a prática contínua de gestão de riscos e controle, ela sim chama a presença do assessoramento jurídico. Muda a posição da advocacia pública nesse papel. E sim, o assessoramento contínuo, nós entendemos, ele não pode continuar sendo prestado em ciclos de 5 anos de licitação, vai trocando de escritório a cada 5 anos, como é isso? Não falo nem das ações em andamento e dos questionamentos em honorários, né? A questão do parecerista, a continuidade do entendimento, a coesão, a consistência, não pode ser algo fluido, gasoso, né? Algo que não se... não, mas aquele outro colega, aquele escritório do doutor fulano que assessorava ali o prefeito, o amigo do prefeito não sei quem, esse quadro é muito importante mudar, porque, sim, há risco efetivo de responsabilização de pareceristas que não atentam para essa análise dos fatos do processo. A discricionariedade administrativa é comum, a gente ainda encontra pareceres falando assim, não vou olhar o memorial descritivo, porque isso não é jurídico. Mas o memorial descritivo deve atentar às balizas postas na lei, adequar o estudo, corresponder à realidade das demandas concretas da administração.
tem que entrar na análise desse memorial descritivo. Ai, matéria alfática, não vou entrar. Não pode, desculpa. A 1433 agora já fechou esse aspecto. Né? Isso vincula a análise jurídica no parecer. Ela deve ser posta e trazida para dentro do parecer. Bom, essas foram as minhas observações. Falei um pouco mais do que eu queria e também estou aberta às perguntas. Muito obrigada, doutora Patrícia, pelas suas contribuições, pelas suas opiniões, que sempre podem colocar aqui uma baliza para as questões que estão sendo debatidas. Realmente é muito importante a gente saber as dificuldades das advocacias públicas, dos municípios, né, especialmente, que, de fato, tem uma grande dificuldade em contratar pessoas efetivas para fazer esse trabalho. E nós temos aqui até algumas perguntas que foram colocadas no chat. A Sâmia colocou para nós uma pergunta sobre o conteúdo do parecer jurídico na nova lei, porque ela diz assim que a lei ela não foi suficientemente clara quanto aos limites do conteúdo do parecer jurídico. Então, será que seria possível entrar em aspectos como a economicidade da contratação, bem como a necessidade de realização de licitação? É uma única pergunta aqui que eu acho que dá tempo da gente fazer ainda, eu estou lendo um pouco de trás para frente, para que nós possamos debater um pouco sobre o que, afinal, então, nós vamos ter o assessor jurídico ou a advocacia pública colocará no parecer. A professora Cristina até nos adiantou aqui em resposta que são difíceis, né, o assessor jurídico deve se atentar apenas para os pontos de legalidade. Sobre isso. Pode falar, então. Eu vejo, não sei se Eugênia e Cristiane concordam comigo, mas assim, o artigo 5º da lei coloca os princípios que regem o procedimento licitatório. Né? Regem as formas, todas as formas de contratação abarcadas pela nova lei de licitações. Não é só aquela licitação no sentido mais estrito. Né? Dentre o que nós procuramos fazer, por exemplo, com relação à economicidade, é cobrar uma cesta plural de preços, não só aquela avaliação com base em 3 orçamentos do mercado ali, que né, às vezes a gente encontrava isso antigamente, né, quando antes arruma 3 orçamentos aí e me manda que a gente faz a licitação, né, assim, via-se a área técnica atuar dessa forma, muito em municípios menores, via-se isso. São as regras de governança hoje, elas orientam pesquisa na internet, outras contratações feitas por órgãos públicos. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, é aberta essa página, né? a página da Bolsa Eletrônica de Contas, a BEC, né? bec.sp.gov.br. Na página da BEC, você vê, e o governo federal também tem isso, contratações de outros órgãos públicos daquele objeto, você faz a comparação do preço. Essa cesta de preços para balizar a pesquisa e alcançar o preço ali que vai parametrar a licitação é fundamental, no meu modo de ver. A questão do se vai ou não licitar, isso tem que estar lastrado nos estudos, que a lei também traz. Eu preciso comprar 20 mil tablets, mas o município tem 5 mil alunos na rede pública de educação. Como assim? Por quê? Você tem que ter uma correspondência com o mundo real. Eu acho que são limites, esses limites eles devem servir como orientação. Né? Então, o que nós fazemos no Estado, nós recomendamos ao gestor público que atente, que realize os estudos, que demonstre, certifique que o número estimado corresponde à realidade
Você não vai dizer, não, você não vai... Existe a esfera de, né, parecer ainda é opinativo. Vincula a que haja parecer e que ele seja prévio. O gestor assume o risco se ele não tiver esses estudos, uma vez alertado a que tenha que complementar a instrução com esses estudos. É a minha forma de ver. Então, com relação a preço, tá absurdo, tá fora de mercado, um caso que eu recentemente tive que orientar o gestor era um repasse, emenda parlamentar, que é uma novela à parte, né? Era uma repasse para uma entidade, a entidade apresenta para comprar veículo. A entidade apresentou 3 tipos de veículos completamente diferentes. Um sedã esporte, um tipo Jeep e um tipo que era ali, tipo furgãozinho. Dá para comparar isso? São coisas comparáveis? Eu entendi que não, sugeri que se refizesse a cotação, buscando cotar preços de um mesmo tipo de veículo, com as mesmas características. Então, ali por aquela cotação, a gente já adivinhava qual era o veículo bacana que ia ser comprado, né? Mas isso, num crivo do Tribunal de Contas, não ia passar. Então, foi essa a minha orientação. Olha, atente olhe com o olhar do controle externo. Isso passaria no controle externo? Eu posso só complementar um pouquinho? Por favor. O que eu acho é que a lei nem deveria, e acho que ela acertou quando ela não colocou esses limites, porque mesmo que ela tentasse enumerar, esses limites não seriam exaustivos. Eu acho que o parecer do assessor jurídico, ele tem que se pautar em verificar se há motivação, porque ele não pode se substituir. A gente fala tanto do controle, né? O controle não pode substituir o gestor. O assessor jurídico também não. Agora, assim, se eu puder falar também da minha experiência, eu acho que é ruim quando a gente tem muita experiência, que muitas vezes eu brigo com o gestor. Eu falo, não, isso aqui está errado, eu já cheguei a falar de engenharia, eu não sou engenheira, mas eu tinha certeza que a classificação, aquilo era obra, e não era um serviço de engenharia, no final estava certa. Mas o que estava faltando ali? Motivação. Então, nisso nós podemos adentrar. Olha, essa motivação não está suficiente a embasar a sua conduta. Mas eu não posso dizer, você tem que colocar tal coisa, ou a sua escolha não está adequada. A não ser que seja um aspecto de legalidade mesmo. Então, por isso que quando ele fala em controle de legalidade, ele está dizendo, você não pode se imiscuir na função de gestor. Você tem que verificar se a opção do gestor, em correlação com a motivação, ela está adequada. Então, por isso que eu acho que a lei, ela acertou. Mas esse limite a gente vai verificar no dia a dia mesmo. Então, eu concordo também com o que a doutora Patrícia falou. Isso é muito difícil mesmo. Eu vou dizer que também concordo com a Patrícia e com a Cristiane, é muito difícil na prática você colocar quais são os limites da atuação aí do advogado público nessas análises. É claro que você tem uma zona talvez positiva, caso que a Patrícia colocou aí, me parece que explicita bem isso, mas de fato a gente não tem como se substituir o gestor e não é essa a nossa atuação. A gente tem que fazer mesmo essa verificação da motivação vis-à-vis do que está acontecendo no processo. Então, essa motivação faz sentido, ela é suficiente, precisa, né, conversa com o que está sendo ali licitado ou contratado. Então, é muito nessa linha. E ainda considerar que não somos Ministério Público, somos advogados, né? O gestor público é o nosso cliente e a gente tem que orientar o nosso cliente a agir conforme a legalidade. Não somos órgão de controle externo, interno, não somos... Nós estamos ali como... Nós somos advogados e advogadas públicas. Esta é a nossa função. E eu acho que a gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo está praticando algum tipo de corrupção ou que tem algum tipo de ilícito oculto. Não, muitas vezes a pessoa tem mesmo, de fato, uma dificuldade, mesmo de expressão, mesmo de fazer a motivação. Assim, as pessoas têm dificuldades reais, a gente vê isso dia a dia.
né? Então, eu acho que, da mesma forma que a gente não gosta que parta do pressuposto de que tudo que está ligado à licitação é corrupção, e mesmo conosco, acho que a gente tem que ter a mesma régua, né? E tentar seguir por esse caminho. Se eu puder, só uma coisinha para complementar, o que eu sempre brinco lá no tribunal, o processo tem que falar, que é exatamente o que a doutora Eugênia falou, o processo não fala, a gente vai ler, não tem lógica, né? Os atos são juntados de forma aleatória e não tem conexão, eu sempre brinco isso, eu falo, gente, quando você olha o processo, primeiro você tem que entender, você não precisa ler ele todo para compreender, você tem que poder pegar um documento e saber o que aconteceu. Então, as coisas têm que ser ditas de forma clara, mas isso é difícil. Eu concordo que é o mais difícil, e às vezes a pessoa não é apta, ela não é qualificada, ela não sabe muitas vezes nem o que ela tem que escrever. Ela acha que aquele detalhe não é importante, às vezes aquilo é o mais relevante, mas ela não coloca, então não é má fé. A maioria dos casos não é má fé, é despreparo mesmo, por isso que capacitação é tudo, especialmente na nova lei. Concordo também, professora Cristiane, capacitação é tudo. Doutor Guilherme, queria fazer também alguma colocação especial em relação a esse aspecto, para nós podermos ir nos encaminhando aqui posteriormente para o encerramento? Sim, eu não resisto aqui, o tema da motivação, que nós já trouxemos em outros encontros, exatamente na linha da doutora Cristiane Stroppa. É fundamental motivar bem o que está sendo feito no processo. A gente fala muito da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, das circunstâncias fáticas que limitam a atuação do gestor público. Essas situações precisam estar no processo. O parecerista jurídico, ele precisa entender qual é o problema que o gestor quer resolver. E o controle externo, seja o Tribunal de Contas, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, também. Eu me recordo uma experiência profissional muito desafiadora que eu tive a oportunidade de vivenciar com a generosíssima e brilhante condução da doutora Eugênia Cristina Cleto Marola, que envolvia justamente a ausência de motivação para aditamentos extremamente sensíveis feitos pelo governo. Não se sabia a razão daquelas decisões. Isso não estava nos autos. As pessoas tinham as razões. Quando nós conversávamos, surgiam inúmeras justificativas, mas não estava nos autos. Isso é fundamental. Colocar no processo de forma clara. Eu costumo dizer que o controlador ele é sensível ao gestor público, mas o gestor precisa dizer a verdade para o controlador. Precisa contar para o controlador o que está acontecendo e por que ele está tomando aquela decisão. Eu acho que isso é muito valioso em matéria de contratação pública, em matéria de gestão pública, motivar bem. Isso não é só uma lição que está nos livros de direito administrativo. Isso tem impacto na realidade. Então, a todos aqueles que nos assistem, sigam o conselho da doutora Cristiane, da doutora Patrícia e da doutora Eugênia. Expliquem com clareza, não tenham medo de deixar no processo a situação que é vivenciada e as dificuldades que nos assolam nas nossas atividades profissionais. Era isto. Agradeço a oportunidade de poder dirigir essas palavras aqui, só para endossar o que as nossas palestrantes acabaram de dizer, e já aproveito para agradecer a audiência de todos e novamente a presença da doutora Eugênia, da doutora Cristiane, da doutora Patrícia e da doutora Juliana. Muito obrigada, Guilherme. Realmente eu concordo plenamente também que a motivação é que vai trazer a legalidade dos atos da administração, que vai expor a legalidade. Então, é fundamental que o gestor, o público ou, enfim, quem trabalha com licitações coloque todos os aspectos fáticos no processo, não são jurídicos, são fáticos inicialmente. E isso vai possibilitar a adequada atuação do jurídico, seja da forma com a qual ele esteja vinculado ao gestor ou não, né? Seja de um vínculo mais efetivo, seja de um vínculo também em comissão de confiança. Eu acho que isso é o mais importante para que nós possamos aferir aí a legalidade de todos os atos da administração. E eu queria, então, abrir a palavra para uma rodada final para os palestrantes fazerem os seus comentários finais e para que possamos, então, encerrar os trabalhos hoje.
professora Cristiane, mantendo aqui a ordem que tivemos nas falas iniciais. Eu só gostaria de recomendar que a gente estude a nova lei, né? E não olhe para essa lei com os olhos do passado. É só essa preocupação que eu tenho. Eu acho que ela inova, né? Como todo mundo diz, ela não é a lei que acho que nenhum de nós queríamos essa lei. A gente queria uma lei mais objetiva, talvez com um menor número de artigos, mas é a lei que nós temos. Se vai depender exatamente da interpretação que fizermos e da aplicação que fizermos, se ela vai dar o resultado que ela pretende ou não. Então, dá uma chance para ela. Não temos preconceitos com relação a essa lei, né? A jurisprudência do passado, o controle, não importa, judiciário, Tribunal de Contas, nos ajudam, mas a gente não pode se fiar nessa jurisprudência para entender a nova lei. Então, acho que o bom dessa lei é que ela nivelou todo mundo, todos estamos aprendendo, né? Não há uma pessoa que saiba mais ou menos, estamos todos aí caminhando na compreensão dela. Então, se puder dar essa dica que eu estou usando, inclusive, para mim mesma, é o que eu deixaria aqui de mensagem final. E, novamente, agradecendo a oportunidade de poder discutir sobre essa lei numa mesa só de mulheres, que isso é importante, né? Porque somos todas aí pessoas que atuamos, conhecemos do assunto, e é importante debater esse tema entre mulheres. Então, obrigada, doutora Eugênia, obrigada, doutora Patrícia, doutora Juliana, e o doutor Guilherme, que está aqui também nos honrando. Obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane. Realmente foi um prazer ouvi-la e muito enriquecedor. Passo a palavra à doutora Eugênia. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de discutir esse tema maravilhoso, de ver as dificuldades, né, que temos aí, dificuldades concretas, mas também de ter aí do outro lado quase uma esperança. A gente tem mecanismos para lidar com situações que são complexas e difíceis. Eu acho que a gente precisa de mais eventos, mais discussão, mais reflexão, para que a gente possa avançar sempre, né? Deixar aí usar o passado como um degrau, usar as dificuldades como um motor para mudanças e evoluir. Então, obrigada a todos. Professora Eugênia, doutora Eugênia, muito obrigada, professora também, mestre, doutora. Então, aqui realmente foi uma banca, uma mesa muito privilegiada, enfim, todos doutores, todos com experiência, e aqui não só tem a maioria mulheres, o Guilherme ficou até aqui na lateral, enfim, mas é também um doutor, também trabalha na assessoria jurídica, enfim, e com muita experiência, então realmente foi uma mesa maravilhosa. E, doutora Patrícia, as suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer ao Ronaldo, a você, Juliana, por essa oportunidade de estar aqui hoje, trazendo a angulação aí da nossa Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo, essa nossa experiência. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da Eugênia, minha chefe, e a Cristiane, e agradecer a troca com o Guilherme também, muito bacana. Foi ótimo, vamos fazer mais aí. Muito bom, agradeço mais uma vez, Guilherme, muito obrigada pelo sempre apoio, pelas suas considerações também muito relevantes, e acredito que nossos trabalhos estejam encerrados, então, no dia de hoje, e aguardamos a todos os que acompanham os trabalhos da comissão para os próximos eventos que virão. Muito obrigada.